Olá, terceirão, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Turminha, é o seguinte, hoje nós vamos estar falando a respeito de hebreus, fenícios e persas, encerrando assim a série de aulas sobre Antiguidade Oriental, no nosso módulo revisional, tá certo? Vamos lá, vem comigo. Quem eram os hebreus? Os hebreus... Volta. Isso. Os hebreus se constituíram no primeiro povo monoteísta da história. Monoteísta é aquele que crê e adora em um único Deus. O Deus hebreu ele é diferente dos deuses do Egito, da Mesopotâmia e de outros povos da Antiguidade Oriental. O Deus hebreu não se permitia se pronunciar o nome dele. Ele era chamado de El, tá certo? Ou de Yahvé, que aí é feita uma transposição para o português, que é o Javé ou Jeová. Ele não pode ser representado por qualquer tipo de figura. Enquanto você observa a representação de divindades entre os egípcios, entre os mesopotâmios, fenícios, persas, entre os hebreus não há nenhuma representação da divindade, ou seja, não há nenhuma estátua que possa representar a figura do Deus hebreu, do Jeová, Javé ou El. Como é que é dividida a história hebraica? Ela é dividida nesses períodos que estão elencados aqui no slide e que vocês receberão junto com a aula no portal Plural. Períodos patriarcas, que corresponde à época de Abraão, de Isaac, Jacó e José. Os hebreus eles acreditam de que todos eles são descendentes de uma mesma pessoa, de um mesmo tronco familiar. Eles se declaram filhos de Abraão, que Javé havia escolhido Abraão, que morava na cidade de Ur, que é uma das cidades fenícias, e Deus ele chega e determina que Abraão ele deixe a sua terra, a sua parentela e fosse para um lugar que ele mostraria. O que nós sabemos dos hebreus é que está encontrado justamente nos livros do Antigo Testamento, ali na Torá, nos escritos e nos profetas. E aí, no caso, Abraão, ele sai da cidade de Ur e quando ele chega na região de Canaã, é organizado o Estado hebreu, o Estado de Israel. Sendo que nessa época dos patriarcas ainda não tinha uma organização de Estado. Era mais em relação a um clã. Abraão ele tem dois filhos, um é Ismael, outro é Isaac. Ismael foi o filho do relacionamento dele com uma escrava, com Agar, e de acordo com a tradição, Ismael é o responsável ancestral de todos os árabes. E Isaac, que é fruto do relacionamento dele com a sua esposa Sara. De Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú mais velho, Jacó o mais novo. E é de Jacó que vem as chamadas 12 tribos de Israel. O período dos patriarcas ele se encerra com a escravização hebreia no Egito, no período que nós chamamos de Novo Império Egípcio. E aí eles ficam como escravos no Egito durante o período de 430 anos, até serem libertados por Moisés, que é a segunda maior figura da história dos hebreus. Moisés ele liberta os hebreus do domínio egípcio e eles empreendem o que nós chamamos de êxodo, que é a palavra hebraica para saída. E eles fazem uma peregrinação pelo deserto durante o período de 40 anos. Nessa peregrinação, terceira série, os hebreus eles têm um contato com a chamada lei de Deus, com os 10 mandamentos, que passa a ser a principal fonte de orientação jurídica e religiosa para a nação israelita. Logo depois do Êxodo, vem o período dos juízes, que no Êxodo compreende ainda Moisés e Josué. Com Josué, a conquista de Canaã, a travessia do Rio Jordão e conquista de Canaã. E após a morte de Josué, tem o período dos juízes, em que os israelitas eles são governados
por líderes que foram escolhidos por Javé, escolhidos por Jeová, por Deus. O último juiz e o chamado primeiro dos profetas foi Samuel. E foi durante a administração de Samuel que Israel forma o chamado Reino Unificado. As 12 tribos de Israel se unem para formar uma estrutura estatal à semelhança das outras nações do Oriente Médio. E aí o primeiro rei desse chamado período do Reino Unido foi Saul. Só que Saul ele tem um governo conturbado e ele é morto, melhor dizendo, ele se mata durante a guerra entre os hebreus e os filisteus. Com a morte de Saul, quem assume não é o filho de Saul, Jonatas, porque Jonatas foi assassinado nessa batalha. Quem assume é o seu genro, Davi. E aí Davi ele consegue expandir o território dos hebreus, o território de Israel, mantém os filisteus sob controle e é Davi que conquista a cidade de Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, e faz com que Jerusalém se torne a capital do reino de Israel. Davi morre e quem assume é o seu filho Salomão. Foi durante o governo de Salomão que os hebreus eles atingiram o período áureo, o apogeu da sua civilização. Durante o governo de Salomão, há a expansão máxima do território hebreu, que vai até os limites do rio Eufrates, chegando até os limites da península do Sinai, onde ele passa a ter o controle ali da região, parte do Sinai, toda a região do Vale do Jordão, chegando até o rio Eufrates. Na época de Salomão é construído o Templo Nacional, que é o Templo de Jerusalém, que passa a ser um núcleo de adoração a Javé, que é o Deus dos hebreus. Após a morte de Salomão, quem assume é Roboão. E Roboão, durante o seu governo, acontece uma guerra civil. E aí as 10 tribos do norte, elas rompem com a dinastia de Davi e organizam e formam um reino separado, que é chamado de Reino de Israel, cuja capital era a cidade de Samaria. As 2 tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo Benjamim, se mantêm fiel à casa de Davi. E aí formam o Reino de Judá, com a capital na cidade de Jerusalém. Certo? Pode seguir. Resultado dessa divisão dos 2 reinos. Quando Israel se divide, nesse período, em Reino de Israel do Norte, capital Samaria, e Reino de Judá, que é Israel do Sul, capital Jerusalém, alguns séculos depois, esses reinos eles são dominados por potências estrangeiras e provocam o que nós chamamos de primeira diáspora hebraica. O reino de Israel ele é destruído pelo Império Assírio, as 10 tribos elas se perdem para sempre. Nós não temos relatos históricos a respeito dessas 10 tribos que são consideradas 10 tribos perdidas, tanto que os hebreus que existem hoje, eles são descendentes da tribo de Judá. É por isso que eles são chamados de judeus, porque eles descendem da tribo de Judá. Eles não descendem das outras 10 tribos que formavam o reino de Israel. Já Judá, ela foi invadida pelos caldeus, liderados pelo rei Nabucodonosor, que destruiu a cidade de Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Depois de algum tempo, já durante o governo persa, os judeus têm autorização para retornar para a cidade de Jerusalém. Mas nunca mais os judeus ou os hebreus, eles voltaram a se constituir um estado independente, pelo menos na época da Antiguidade Oriental. Depois que eles foram dominados pelos caldeus, eles seriam dominados pelos persas, dominados pelos macedônios e logo depois seriam dominados pelos romanos. E foi durante o domínio romano que nasce a figura de Jesus. Jesus ele nasce e aí no ano 30 depois de Cristo ele é condenado à morte por crucificação. Não vamos falar da questão da ressurreição, porque o assunto da ressurreição é um assunto religioso. Não nos interessa
aqui para a história. O que a história comprova é de que Jesus de fato existiu e que ele foi crucificado. Crucificado, morto, ponto final, fim da história. Mas os seus discípulos, eles disseminaram a ideia de que Jesus havia ressuscitado, dando início assim ao surgimento de uma nova religião monoteísta, que é o cristianismo. No ano 70 da era cristã, há uma revolta dos judeus que levam o Império Romano a invadir a cidade de Jerusalém e a destruí-la no ano 70 da era cristã. Os judeus, então, eles são dispersos por todo o território do Império Romano e proibidos de retornar à Palestina. Os judeus só readquirem a sua autonomia política de forma plena, a sua independência, só no ano de 1948, com a fundação do Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial. Terminando Hebreus, vamos entrar nos fenícios. Os fenícios, o território deles estava localizado imediatamente acima do território hebreu. Quais eram as principais cidades e estados fenícios? Cidades de Tiro, Biblos e Sidom. Tá certo? Cada cidade dessa ela tinha a sua própria autonomia político-administrativa e econômica. Preste bem atenção, terceira série. Cada cidade dessa, Tiro, Biblos e Sidom, ela tinha o seu próprio rei, tinha o seu próprio governante. O que unia as cidades e estados fenícias era justamente a sua cultura e a sua língua. O território fenício é um território montanhoso, o que não possibilitou, o que não permitiu a prática de agricultura, levando os fenícios a desenvolver outras atividades econômicas, como por exemplo o comércio e a arte da navegação, visto que o território fenício está completamente voltado para o mar Mediterrâneo. Então eles passaram a desenvolver grandes navios e esses navios possibilitou que eles pudessem navegar por todo o mar Mediterrâneo e até mesmo a fazerem navegações oceânicas, atravessando o Estreito de Gibraltar entre a Espanha e o Marrocos, chegando ao Oceano Atlântico. E aí, ao fazerem esses laços, essas rotas comerciais, eles foram criando colônias, que foram sendo instituídas e formadas ao longo do mar Mediterrâneo. Um exemplo de uma colônia fenícia era a cidade de Cartago, que nós vamos estudar sobre eles quando estudarmos Roma. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, os principais deuses fenícios eram Baal e Astarote, que exigia sacrifícios humanos. Eles desenvolveram também um alfabeto fonético, que serviria de base para o alfabeto ocidental. Saindo fenícios, vamos falar agora sobre os persas. Principais reis persas. Volta o mapa rapidinho. Pronto. Os persas, eles ocupavam o território onde hoje é o Irã. Essa região toda que eu estou sinalizando aqui. Lembrando que essa região do Vale do Jordão é a região era dominada pelos hebreus, e essa área aqui é a área dos fenícios. Vamos lá, pode avançar. O Império Persa, ele teve como primeiro rei Ciro o Grande. Os principais reis persas foram Ciro o Grande, Dario e o rei Xerxes. Dario e Xerxes nós vamos falar em profundidade quando estudarmos civilização grega, que vai ser o próximo assunto da nossa próxima aula. Os persas eles formaram o maior império do Oriente Médio, que se estendeu desde o rio Ganges, na Índia, passando por todo o território do Oriente Médio, chegando ao atual território da Turquia, sendo banhado ali pela região do Mar Egeu, próximo ao Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar Egeu e Mar Mediterrâneo, e ocupando também, chegando até ali a região do Egito. Então você observa que o território do Império Persa era um território bastante extenso. Para poder administrar um território grande assim, os persas eles dividiram o império em satrápias, que eram governadas por sátrapas.
que eram governantes, que eram governadores, que tinham uma certa autonomia administrativa sobre suas satrápias. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, sendo que os principais deuses persas eram o deus Ahriman, que era o deus do mal, e o deus Hormuz, que era o deus do bem. Então haviam dois deuses que eram igualmente poderosos, mas eram contrários um em relação ao outro, eram antagônicos entre si. Hormuz e Ahriman, que é justamente a ideia de Hormuz e Ahriman que foi pego emprestado pelos cristãos, que traz o Deus do bem, que no caso seria Jesus, e o Deus do mal, que não chega bem a ser um Deus, mas ele é visto como um ser poderoso, que é Satanás ou o diabo. Os persas, eles acreditavam no juízo final, acreditavam que no final dos tempos todas as pessoas vão ser julgadas para poder se definir o destino delas, se elas vão para o paraíso ou para a condenação eterna. Sim, os persas também acreditavam na vida após a morte. Turminha, esse é o assunto de hoje, sobre os persas, hebreus e fenícios. Como é uma revisão, então foi dado de uma forma pincelada para vocês. Recomendo que vocês leiam os capítulos correspondentes ao assunto hebreus, fenícios e persas, que está no livro Maximize. Esses slides estarão anexados ao vídeo dessa aula que vocês acabaram de assistir, e teremos algumas atividades que serão postadas nos próximos dias a respeito deste assunto. Obrigado, terceirão. Até a próxima.